Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Quiçá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isto é intemporal. Sim, isto é intemporal, mas para nós é bom dia. Exatamente. Vamos dar continuidade à nossa série sobre uniformologia vestimentária militar. Já tínhamos entrado na Idade Média. Eu acho que sim, mas acho melhor tirar num fio branco que tem aí nos seus olhos. Pois, isto não é para cortar. Isto não é para cortar. Isto não é para cortar, Não, isto foi mesmo. Isto faz parte da... É realidade. É realidade. É Estas coisas acontecem. Nós estamos a chegar ao nível do National Exatamente. Geographic e da BBC. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o gosto, ativar o sininho. O sininho aquelas fica ali. todas, alguns aqui. Exato. Alguns. Portanto, nós tínhamos ficado, já estávamos a chegar, já tínhamos feito o da pela Idade Média, já estávamos quase no final da Idade Média. Exato. Nós abordamos a Idade Média, a questão do vestir na Idade Média, e acaba por aqui, aliás, o título do último programa, do couro ao ferro, é, sim, já não podemos estar a pensar só no que é que ele vestia por baixo do atavío de guerra, o guerreiro, o soldado ou o milés do medieval. Não. A verdade é que todo o combatente durante a Idade Média e as idades que lhe seguem, o vestuário está sempre ligado aos fatores de... Nós andamos a dizer isto há muito tempo. Está ligado aos fatores de combate, ao seu equipamento defensivo, ao seu equipamento ofensivo. E isso tudo também está ligado aos caracteres regionais. Portanto, a regionalismos, maneiras de combater que têm a ver com regionalismos. Aqui o regionalismo não se entenda num sentido muito restrito. É regionalismos, podem ser como se combate na Aquitânia ou como é que se combatem no recentemente formado Estado português, no Portugal de Afonso Henriques, por assim dizer. Como é que se combate em Aragão, como é que se combate na Itália, ou como é que se combate nos Estados Alemães do Norte, ou na Lituânia, na Polónia e na Moscóvia. Portanto, eu fiz agora um corredo assim, muito resumido, que é o ladrilho dos Estados na Idade Média, que isso nem é o fundo do programa, não é? Mas todos assumem logo à partida características regionalizantes, ou mais ocidentais ou mais orientais. Isso remete um bocadinho, não remetendo mais, até para as características híbridas de ocidentalismos e de orientalismos que sucedem no espaço de influência do Império Bizantino e que tanto abrangem o Império Bizantino em si, que absorve, por exemplo, o exército bizantino até 1453, e aqui é legítimo falar, nós estamos a fazer um flashback para trás. É que a verdade é que o padrão, digamos assim, qual é o padrão do que se considera o que é o exército bizantino? Para além das mudanças estruturais, que não podiam ficar com as mudanças do período romano, e para aquela questão que eu pus, que tinha mudanças próprias, como a stagmata, o stema, os bandos, etc. Também tem a ver com... Havia corpos de tropas no Império Bizantino que assumiam características das suas próprias áreas civilizacionais ou de influência. Olha, um dos exemplos mais evidentes são os russos. Quem são os russos? Os russos são, portanto, povos que correspondem hoje na altura, ao Ducado de Kiev, russos. Sim. Que entraram ao serviço da corte de Constantinopla. E os Varangi. Quem eram os Varangi? Os Varangos eram o que nós chamamos de vikings. Que não vinham por mar, alguns vinham por terra através do território que é hoje a Rússia Branca. E que eram muito apreciados pelo Imperador Constantinopla, porque eram particularmente combativos. E o que é que isso levava? Isso levava, se formos a ver, por exemplo, edições profusamente ilustradas sobre o tema, como é aquela editora inglesa muito conhecida, que é a Osprey Publishing, e outras, estes vikings retinham, em parte, a sua maneira de vestir para a guerra mesmo. As cotas de malha, os escudos redondos, que nós vemos nas séries que quando estão bem feitas, voltamos quase ao Zurzir. Exatamente.
Os machados de guerra são típicos Dos vikings ou dos homens do norte, do Northman. Pronto, eu vou insistir um bocadinho nisso, mas Os dinamarqueses. Os vikings podem não ser dinamarqueses, Sim, mas está. Nós temos restringimos um pouco os vikings. Aquilo é quase toda a Escandinávia. Sim, mas Não é? eles tinham, pelo menos, a ideia com que se fica é que quem lidava com eles chamava-lhes de dinamarqueses. Eles eram conhecidos pelos danis, pelos dinamarqueses. Sim. Se calhar, sobretudo sobre a ação dos frísios ou dos dinamarqueses que iam mais para o Ocidente, por exemplo, que tomam de assalto aquele período de Alfredo o Grande. Sim. O Essex, a Nortúmbria, a Mércia, portanto, que é uma das zonas de implantação dos vikings, por assim dizer, em confronto com outro estrato populacional que se ia mais claro com os britano-romanos, que são os saxões. Mas isso é um bocado recuar e nós já queremos avançar. Sim. A questão que se realmente coloca é que o Império Bizantino, a corte, os exércitos imperiais bizantinos em padrão, seguem a padrões classicistas e o misto do clássico romano, que aparece muito e eu pus isso no programa anterior, que aparece na pintura e na arte. Mas, por outro lado, também temos no exército bizantino soldados ou tropas vestidas à persa. Isso, quer dizer, a melhor fonte mesmo é a arte bizantina. Porque a arte bizantina, além da arte religiosa, que sobrevive até agora, não é a história da arte, não é a minha praia definitivamente, mas sabemos perdão, que a arte bizantina sobrevive até agora na iconografia ortodoxa russa, ou ortodoxa grega, para ser mais exato. A produção que era feita, nós conhecemos, e podemos pôr outra vez, imensos exemplos de iluminura ou desenho em que se descrevem imensas batalhas. Quer dizer, aliás, toda a arte medieval, uma boa parte da iluminura ou do desenho medieval é remeter para conflitos. Quer dizer, quem quiser ver um manganel ou um trabuqueto, basta consultar obras consultar. Sim. Consultar não é consultar, é ver online, que felizmente estão digitalizadas, iluminuras medievais, onde se vê um trabuqueto montado, um trabuqueto, uma arma de guerra. Pronto, nós vamos pôr a imagem que é para as pessoas perceberem que é um trabuqueto. Há outra questão que eu acho curiosa e que é um elemento que existe nos nossos museus e em museus fora de Portugal, museus dedicados à temática medieval, que é a armadura, que passa-se aquela ideia do que o cavaleiro medieval usava a armadura o tempo inteiro, e aquilo afinal começou-se a usar tardiamente na Idade Média e nem todos usavam aquilo. Não, quer dizer, a proteção, a armadura, temos que pensar em algo que ainda hoje custa dinheiro. Sim. Okay? Hoje, curiosamente, hoje em dia, e é curioso, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial não trazem muito isso, mas hoje em dia as forças no terreno, principalmente de países que estão em missões de paz, ou americanos, até nós, qualquer país que esteja envolvido e que queira equipar minimamente, isto desde o Vietnã que acontece, que foi a adição do flakjack, ou seja, dos coletes à prova de bala, dos coletes balísticos ou dos coletes táticos, que é uma forma de proteção da armadura, que às vezes até se estende para os braços e para as pernas, etc. Portanto, há uma necessidade cada vez maior de proteger o combatente. Isso tem custos. Se tem custos agora, tinha custos na altura. E voltamos a uma situação. Na Idade Média, digamos que o atavío de guerra era passado de pais para filhos. Era passado como herança. A espada era um dos casos. Isso é certo de saber. Não estou a dizer novidade nenhuma. O passar a espada do pai para o filho... Aqui mantemos a tradição dos romanos, que também faziam o mesmo. Agora, há aqui algo que se calhar é preciso ver. Os romanos, possivelmente, passariam material de guerra para os filhos das concubinas, para serem usados efetivamente. Não de uma maneira simbólica, mas na pragmática perspectiva dos romanos. No caso medieval, e este é um pouco especulativo, eu não sou medievalista, e convido as pessoas também a intervir sobre o assunto. Aqui já é mais simbólico, porque o passar o atavío de guerra do pai para o filho e do filho, depois para aquilo que será o neto e gerações, atenção, isso pode passar para a família, mas a certa altura o neto ou o bisneto já não usarão aquilo.
porque tiveram que se adaptar a novas exigências do campo de batalha na Idade Média. E a Idade Média é longa. É que a Idade Média não é aquilo que as feiras medievais põem aí, que é meia bola e força, é tudo século XII. Mais ou menos. Eu estou a dizer feiras medievais, não estou a generalizar. Sim. Portanto, Mas é o século XII. O século XII é muito giro, porque é com os capacetes nasais, é a Dom Afonso Henriques, ou é a Templário. Aliás, alguém colocou aqui a questão sobre os Templários, e muito bem, agradeço a quem a intervenção, colaborou, sim. a quem colaborou, que chamou a atenção em relação à questão das ordens militares. Eu não criei muito pelas ordens militares por uma razão. Primeiro, quando se fala em Templários, em atavío de guerra é uma coisa, quando se fala em Templários a outro nível, entra-se no nível de análise que não é o objetivo aqui, Sim. nem sequer me sinto preparado, e se calhar o Paulo também não. Nós sabemos que são criadas ordens militares que vão durar até ao século XIV, como é o caso dos Templários, outras vão durando e vão se retransformando na Ordem de Malta, na Ordem de Cristo. Portanto, tem ordens militares que elas vão se perpetuando de uma maneira ou de outra. As ordens militares não desapareceram. Ainda hoje existe a Ordem de Malta, que tem uma função completamente diferente, que é de apoio, cumpre quase a missão da Cruz Vermelha. Portanto, as ordens não desapareceram, foram-se transformando. A Espanha continua a ter ordens militares com uniformes próprios e ainda até hoje os tem. Uniformes. Agora, a questão dos templários, o que é que distingue as ordens militares dos outros cavaleiros, sejam cruzados, porque também quando se pensa em cruzados, muita gente associa logo a ordens militares. Não, há cruzados que não têm nada a ver. Sim. Há cavaleiros cruzados que pertencem à comitiva do rei, ou à comitiva do duque, ou à comitiva do conde, e que não pertencem a nenhuma ordem militar. As ordens militares são criadas em função das cruzadas para ter alguma... E agora vou dizer uma coisa que é um bocado polémica. Estou sempre a dizer coisas polémicas. A necessidade de criar as ordens militares, uma delas, das muitas, e que não foi fácil, porque era passar de algo que era proibido, que era o verter o sangue em nome de Cristo, porque tiver a dispensa papal, não é? Para muitos casos, tem a ver exatamente com a necessidade de criar corpos disciplinados de tropas para assegurar a permanência e o trânsito para a Terra Santa e não só. Ao longo dos caminhos terrestres europeus, não é só os marítimos através do Mediterrâneo. Sim. Os templários têm uma função, os hospitalares têm outra, São João de Jerusalém tem outra, que essa já está é inserida diretamente nos Estados latinos do Médio Oriente. Agora, nada diferencia. O que é que diferencia estes cavaleiros, os monges cavaleiros, de um vulgar, passa a expressão, cavaleiro medieval? É a heráldica. Heráldica, sim, é o que traz por cima. Se o escudo templário realmente é uma cruz branca, ou é preto com um terço branco, que aparece em muitas versões, isso às vezes é um pouco especulativo, mas acredito que quem seja medievalista e estuda isto a fundo pode contribuir sim. Nesse aspecto para o programa. Que há a Ordem Teutónica, por exemplo. A Ordem Teutónica não fica conhecida particularmente por um papel na Terra Santa. A Ordem Teutónica fica conhecida por conter quem? Os mongóis. E ter a Cruz de Cristo, que depois... Não, a Ordem Teutónica. A Ordem Teutónica tem a Cruz de Cristo, que depois é... A Cruz de Cristo. A cruz de ferro, que dá origem... Ora bem. Aquilo... Não, a cruz... não. A insígnia militar... É completamente inócua. Isso é tem que se desligar da cruz chamada. Mas é uma coisa que ainda está faz muito algum associada. Efeito. Está muito associada à Cruz de Ferro. Cruz de Ferro... Mas é da Ordem Teutónica, efetivamente. É um facto. Quer dizer, mas por essa ordem de ideias, a Luftwaffe atual, a Força Aérea Alemã, não podia usar a cruz teutónica nos aviões, nos Typhoon e nos Tornados e continua a usar. Portanto, é uma simbólica alemã que tem que ser dissociada do período nacional socialista. Mas a Ordem Teutónica, por exemplo, fica se calhar mais conhecida por ter contido os mongóis, ou ser uma força de contenção perante o avanço das hordas mongóis. Ou a Batalha do Lago Peipus, etc, etc. Portanto, há ordens militares. Normalmente pensa-se, as ordens militares são para a Terra Santa. Sim, mas também, e não só. Há ordens militares ou há cruzadas feitas dentro da Europa. E temos o nosso caso, o caso da conquista de Lisboa. Isso foi conveniente. Foi ali uma paragem quase já turística. Já pronunciava. Até a própria reconquista não deixa de ser uma espécie de cruzada. Cruzada doméstica. Sim. As cruzadas domésticas, e nós estamos a fugir ao tema
Não estamos a fugir ao tema. Não, Estamos a dar um enquadramento. Porque eu depois até ia perguntar ao Sérgio a questão dos estandartes e das brasões que definem. Isto já começa a... Por exemplo, então não me deixe esquecer essa questão da heráldica e do estandarte, porque a simbologia é particularmente forte na Idade Média, como identificador da casa, ou da coroa, ou quem tem estatuto, ou de uma cidade. Porque se vamos a pensar nas cidades do Norte da Europa, elas têm... Não há uma aristocracia, naquelas cidades burguesas do norte da Alemanha ou da Antuérpia, não há uma aristocracia, mas a aristocracia é formada pela cidade no seu todo. Portanto, há a heráldica da cidade. Mas as cruzadas domésticas, será bom lembrar que a coroa de França faz cruzadas domésticas contra os albigenses e os cátaros. São cruzadas mesmo. Ou seja, quando o castelo de Montsegur é cercado pelas tropas da coroa francesa, é uma cruzada que é declarada contra os hereges cátaros. E se avançarmos mais um bocado para o século XV, nós temos cruzadas internas na Europa Oriental, das coroas e portanto, dos príncipes eleitores da Boémia, da Morávia, etc., contra a sublevação que tem já um fundo de levar o caminho para um certo protestantismo religioso contra a Igreja Católica, do Jan Hus, os hussitas. Sim. Ou seja, a movimentação, o que é a guerra na Idade Média, temos as movimentações internas, porque a certa altura lê-se em algumas obras, as cruzadas foram um pretexto para se ter alguma paz interna na Europa medieval. Duvido muito. Também não acredito. Quando se estava a destacar, a projetar forças para o Médio Oriente, por outro lado, estava-se a fazer aqui as tais cruzadas contra os albigenses, e também há, não me recordo o nome, há uma cruzada interna na própria Inglaterra contra seitas heréticas em território inglês. Século XIII, XIV, isto sem falar na Escócia do Breivart. Sim. Mas isso são questões territoriais. Agora, tudo isto tem algo em comum. O que é que nós temos? Temos o cavaleiro medieval que também vai progredindo. Vai progredindo o quê? Vai progredindo em função também da evolução da metalurgia. Porquê? A metalurgia também evolui com a chegada de técnicas orientais e do Médio Oriente. Quer queiramos, quer não. Isso parece ser um dado adquirido. As técnicas metalúrgicas que vêm de Damasco, da Síria, havia, por exemplo, invasões muçulmanas ao sul da Europa, porque nós pensamos sempre só na Península Ibérica, mas não. Eles entraram na Sicília, entraram no sul da Itália. O próprio avanço do Império Otomano até se fixar em território do que é a Grécia. Não ficou totalmente... Eles vão avançando... Os otomanos vão avançando e comendo território do Império Bizantino. E o próprio Império Bizantino também se vai fragmentando, chegando ao ponto que o Duque de Atenas, que supostamente está sobre o domínio da coroa bizantina, o Duque de Atenas chega a ser o rei de Aragão. Ou pelo menos alguém que pertencia ao Império Aragonês, que é um império muito pouco falado. Sim. O Império Aragonês, Aragão, estende-se desde a costa ocidental, portanto, a costa mediterrânica de Espanha e vai até Atenas. E estende-se pelo Mediterrâneo todo. E é um contrapoder aos genoveses, é um contrapoder à Veneza, é um contrapoder aos otomanos. Antes de se unir com o casamento dos reis católicos, Aragão é uma potência do Mediterrâneo, que não sei porquê, por vezes as pessoas parecem esquecer isso. Não é? O que caracteriza todo este ambiente medieval é realmente o nosso lugar comum do cavaleiro e dos seus seguidores. O cavaleiro do século XII com o seu elmo nasal, com a sua cota de malha, com o laudel que cobre a cota de malha exatamente para prever, porque aquilo requer muita manutenção. O seu cavalo de batalha, que pode ter a gualdrapa ou não ter a gualdrapa. A gualdrapa, por vezes, está a esconder uma blindagem de couro, no mínimo, proteger o cavalo. Pode ser saiotes de couro ou até blindá-lo, mas o blindar com cota de malha ao cavalo é mais oriental ou da antiga tradição romana. Temos a infantaria improvisada, muitas das vezes. Se calhar a infantaria improvisada estará mais... O improvisado... tenho as minhas reservas. Certamente há algo que a Idade Média traz, que é as cidades norte... Eu acredito numa infantaria improvisada ou de seguidores das lanças dos cavaleiros. As lanças dos cavaleiros é o padrão que eu estou a falar, o padrão português.
O cavaleiro teria a sua lança, de mínimo de 50 homens. Portanto, um cavaleiro de pendão em caldeira, aristocrata, teria o que nós, na história de Portugal, a nível da história militar medieval portuguesa, como volto a dizer, que recomendo, por exemplo, a leitura do professor, leituras com o professor Gouveia Monteiro, o professor que é da Faculdade de Letras, o professor Duarte. O Luís Miguel Duarte. Luís Miguel Duarte, por exemplo. São leituras que são fundamentais, entre outros. Sim. Não podemos citar todos. Para se perceber o que é os sistemas medievais da guerra medieval em Portugal. A questão dos cavaleiros vilões, etc. Mas isso são todas questões estruturais. As questões materiais que nos afligem, passa a expressão, é um bocado essa infantaria improvisada que se vestiria com o possível e se protegia com o possível. Ou seja, proteger-se com aquilo que tivesse minimamente poder. Como é que se protegeria? Voltamos à questão do couro, que era aquilo que estava mais à mão, tentar proteger-se o melhor possível, porque tem um problema. Esta infantaria, por vezes, em alguns casos, não entraria em combate imediatamente, entraria em combate numa fase posterior de um embate, porque qual é o padrão que nós temos? Qual é o padrão? Dois padrões de guerra para a Idade Média. A batalha campal, ou o recontro, e o cerco. Há mais frequência, possivelmente há mais cercos do que recontros, ou batalhas campais. E os cercos são importantes que haja a pionagem para tomar de assalto as áreas fortificadas, maiormente os castelos. Essa pionagem tem que ter algum treino. Essa pionagem, por exemplo, nessa pionagem vêm os artesãos das cidades ou das vilas que estão sob a alçada do aristocrata ou do grupo de aristocratas que está a fazer o cerco, porque sabe fazer flechas, porque sabe montar máquinas de cerco, porque são bons carpinteiros, são bons ferreiros, mantêm as armas em bom estado, tanto deles... Há aqui uma continuidade. Os auxiliares romanos transformam-se... Não podemos subestimar a estrutura militar medieval como se fosse um clube de cavaleiros em que há uma mola humana de camponeses que por acaso é arrastada para a guerra, quando se calhar não é bem verdade. Sim. Até são capazes de ser muito bons no manejo de lanças, são capazes de ser muito bons no manejo de arcos. Basta ver os galeses. Eu lembro-me não sei onde é que foi que eu vi, que era, mas eu só tenho uma foice, mas desde que a foice mate é o importante. Um instrumento agrícola não sei é por potencialmente acaso mortal. não sei onde é que eu vi isso, Mas se nós quisermos ver, até antes de chegarmos às milícias urbanas do Norte da Europa, que se começam a tornar perigosas para a cavalaria medieval, porque aí é que está, se calhar, o ocaso, que lindo, o ocaso da cavalaria medieval. Pode não ser a introdução da arma de fogo, pode ser a emancipação das cidades comerciais do Norte da Europa, com uma estrutura, uma criação de uma burguesia poderosa. E estamos a falar de cidades que vão, no caso, Innsbruck, na Áustria, que já começa a aparecer, portanto, os austríacos começam-se a assumir como a entidade que virá a ser os Habsburgos, ainda é cedo, mas para lá vão. Antuérpia, Hamburgo. Portanto, as cidades comerciais, que são ricas e que conseguem afastar a mão aristocrática por acordos diretos, por exemplo, com a coroa. Porque a coroa prefere negociar diretamente. Isto é rentável. As coroas preferem negociar a certa altura diretamente com as cidades comerciais e dar-lhes autonomia ao ponto de elas constituírem as suas próprias milícias, constroem as suas próprias muralhas e constroem as suas próprias milícias. E ao fazerem as suas milícias, estão a começar a constituir milícias treinadas. Sim. Isso, então vamos por aí fora. Então também temos que citar o caso das cidades italianas, por excelência. Se há um modelo no Norte da Europa, há um modelo da Itália, das cidades das repúblicas italianas, como Génova e Veneza, que são arqui-inimigas, têm N guerras entre elas. E o forte é a cavalaria nas cidades italianas. Não, por acaso não é infantaria. Além do poder naval. Sim. Além do poder naval, é infantaria. Aliás, por duas razões. Porque nós não vamos levar... Vou fazer uma comparação um bocado estranha. As repúblicas italianas, sobretudo as que estão que são costeiras, não é? Que são repúblicas marítimas, e mesmo as que não são marítimas, depende das marítimas, convenhamos, elas formam forças de infantaria para lutar em terra e para lutar dentro das galeaças e das galeiras. Portanto, o navio por excelência do Mediterrâneo. Coisa que dura até, digamos assim, que a galera é um navio perfeito, muito eficiente, pelo menos
até a Batalha de Lepanto em 1571, já com o uso de arcabuzes, de artilharia, tudo quanto queiramos. Assim, quando nós começamos a pensar que é a arma de fogo que destrona a cavalaria, não, se calhar primeiro são as milícias urbanas que destronam a cavalaria. Olha, um dos exemplos, a besta. A besta que chega a ser proibida pelo Papa. Quem é que usava a besta? São muito conhecidos os besteiros noveses. Mas a verdade é uma. A besta, como arma de guerra, era o que se ensinava numa semana. Sim, a manejar. Não é uma arma poderosíssima, que é usada, é uma arma popular, é uma arma não aristocrática. Tanto é que o Papa proíbe-a. Sim, mas é democrática para... Sim, democratizou o campo de batalha, porque um virutão de besta entrava e saía por uma armadura de uma cota de malha. Se calhar é por isso que começam a mudar as armaduras entre o século XIV e o século XV, ou até já a finais do século XIII, mas mais século XIV, século XV, para as armaduras de placa, que nós começámos a ver. Modificar os elmos nasais para elmos tipo seladas ou bacinetes, talvez não protejam tanto quanto isso, ou seja, aumentar o nível de proteção. E porque é que algumas armaduras têm toda aquela curvatura? Nós pensamos que aquilo é tudo... só pondo as imagens, aquela elaboração das armaduras tipo milanês, que vem da Baixa Idade Média para a Idade Moderna, elas são elementos defletores, tentar conter ao máximo, não é uma bala de arcabuz. Isso vai ser na Batalha de Pavia, talvez, um bocadinho antes. Ou uma bolinha de uma bombarda. É um virutão de besta. É tentar defletir um virutão de besta. Portanto, isso vai obrigar a que a aparência do cavaleiro comece a mudar para se defender de quê? Daquela gente que está ali à frente, daquela molde de infantaria que está com piques, que sabe usá-los. Se calhar já não está com instrumentos agrícolas, está com piques e está com bestas. E ainda temos os arqueiros. Mas os arqueiros é uma tradição medieval, vem de recuado, por exemplo, que são muito conhecidos os arqueiros ingleses. Para fazer justiça, talvez os arqueiros do país de Gales, os arqueiros galeses, que usam o longbow, o arco longo. E quando dizemos o arco longo, é um arco para cima de 1,20 m e que nem toda a gente sabe usar. Aquilo é preciso anos para saber usar. Não se arma um arco daqueles, não se consegue. Só quem sabe armar. Armar o arco é pôr a seta e armá-lo para largar, não é fazer fogo. Ok? Em que há relatos. Quando eram apanhados os arqueiros, sabe o que é que lhe faziam? Eles até nem os matavam, mas cortavam-lhes os dedos ou partiam-lhes os dedos para eles nunca mais dispararem ou largarem uma seta no ar. E nós temos esse exemplo na Batalha de Osborne, a importância dos arqueiros ingleses, ou a Batalha de Crécy e a Batalha de Azincourt. A Batalha de Crécy e a Batalha de Azincourt, entre o século XIV e XV, são decisórias para começar a dizer que a cavalaria vai começar a entrar em declínio. Exatamente. Ou seja, o cavaleiro medieval, por muito que se tenha blindado, para além da cota de malha que nós vemos nas imagens que temos posto, aquele ar de Afonso Henriques, e tenha vindo para o cavaleiro medieval com aquele vídeo que nós até introduzimos previamente, a armadura toda elaborada, caríssima, de placas articuladas, que não retira nenhuma mobilidade ao cavaleiro, mas a verdade é que ele começa a ficar vulnerável aqui. Uma carga de cavalaria que supostamente assustaria uma mole popular, a mole popular da milícia urbana começa a não ter medo. Porquê? Porque apresenta piques, exatamente, apresenta alabardas e apresenta uma frente de besteiros. Eu ainda nem sequer meti pólvora nisto. Sim. Passa a expressão. Falámos muito do atavio. Estivemos aqui a descrever exaustivamente se é uma selada, se é um bacinete. Não, isso pomos imagens. A questão é, o vestuário na Idade Média vai evoluindo de acordo com as respostas da própria progressão política da Europa. Sim. Económica. Portanto, este programa que nós temos aqui é tentar dar uma perspectiva às pessoas que há um fator muito importante, na minha opinião, para a mudança do paradigma militar. Há aqui uma questão que é a questão dos brasões. Não, o Sérgio pediu para não esquecer, mas acabou por se falar. A questão dos brasões e das heráldicas. Da heráldica, acaba por se entender. E vai ligar aqui ao que concluímos este programa. O que talvez mude os campos de batalha da Idade Média dentro da Europa, eu estou só a remeter à Europa, sim, sim, é a evolução urbana, é o estabelecimento das cidades comerciais. É uma nova burguesia que passa de trás do balcão
da loja para o campo de batalha. E no próximo programa iremos falar da evolução tecnológica que obriga, não é? A evoluir de outras formas. Por isso, após os sinais frenéticos da nossa regia, temos que terminar o programa. Exatamente. Ela está sempre presente. É omnipresente e omnipotente. É Deus. No fundo, nós não estamos a fazer um programa sobre história militar, estamos a falar sobre a Idade Média e vamos terminar por aqui. Continuaremos nos próximos programas a tentar levar isto até nos deixarem. Sim. Nunca tivemos esse problema. Exatamente. Pronto, Paulo. Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje. Então, olha, sempre a considerá-lo. Igualmente. Tá? Até à próxima. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.